Lei da atração. Será que isso existe? Será que isso é verdade? Será que dá mesmo para a gente atrair as coisas que a gente deseja e também as coisas que a gente não deseja tanto assim? Uma das coisas que as pessoas me perguntam muito aqui no canal, inclusive quando os nossos clientes fazem os trabalhos com a gente aqui do Reset Quântico, Reparação Essencial, as pessoas perguntam, né, por que é que a vida dela chegou naquele ponto? Por que é que as coisas são sempre tão difíceis? Por que que a pessoa, às vezes, pensa um pouquinho só numa coisa ruim e aquela coisa ruim acontece? E mesmo que ela faça todos os pensamentos positivos do mundo, às vezes ela não consegue fazer nenhuma coisinha mínima, boa acontecer. E, na verdade, essas pessoas acabam pensando que a lei da atração não existe, que elas querem tanto as coisas, né, que elas buscam tanto certas coisas e não conseguem atingir aqueles objetivos, e elas acreditam que é porque a lei falhou, que é porque realmente não dá para atrair aquilo que elas querem. Mas é o exato contrário. Na verdade, a lei da atração, ela é uma lei natural. Então não tem como você escapar dela. Não tem como você atrair uma coisa diferente daquilo que você está vibrando. E é aí que está um dos segredinhos da lei da atração, que a maioria das pessoas não sabe, e é por isso que elas não conseguem atrair, criar realmente a realidade que elas desejam para si. E elas acabam criando uma realidade completamente oposta. Para que você possa criar a realidade que você quer, você precisa de 3 coisinhas que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo. O meu nome é Vivian, eu sou terapeuta holística, trabalho com terapias energéticas, espirituais, também dou treinamentos relacionados a essa área. E a gente criou aí uma técnica muito produtiva que faz com que as pessoas em uma única sessão consigam se livrar de todas as interferências energéticas espirituais que elas adquiriram aí no decorrer de toda a vida. É uma terapia muito rápida e que faz realmente com que as pessoas consigam fazer essas transformações. E algumas das coisas que eu vou explicar aqui nesse vídeo sobre a lei da atração, né, sobre atrair aquilo que você deseja, tem relação também com essa questão espiritual, mas muitas dessas situações que você pode estar vivendo que são negativas, elas dependem única e exclusivamente da sua mudança, de você entender alguns aspectos, né, dessa lei e você começar a usar essas coisas que agora você vai entender a seu favor, para que você consiga fazer com que essa lei funcione para você. Uma das coisas importantes a se dizer é que a lei da atração, ela nunca deixou de funcionar. Então, a vida que você está levando, as coisas que você está passando, as situações boas ou ruins que você tem atraído para a sua vida, elas já significam que a lei da atração está funcionando para você. E você pode fazer um questionamento que eu fiz durante muitos anos da minha vida, que é, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém, eu ajudo as pessoas, eu procuro fazer sempre o melhor, mas ainda assim, aquelas coisas boas que eu quero, aquilo que eu desejo de bom para mim, eu não consigo realizar. Parece, às vezes, até que é um complô, que acontece tudo exatamente o oposto daquilo que eu queria. E por isso eu me considero azarado, ou eu considero que as pessoas que dizem que isso existe, elas são charlatões, elas estão mentindo. E que só tem aí algumas pessoas que vão ter esses benefícios, né, que vão ter essa sorte. E talvez você já tenha pensado até que isso não é para você. Você acaba se conformando em viver uma vida aí
que talvez você mesmo sinta que é meia boca, que não é tudo aquilo que você poderia estar vivendo, mas você se conforma, porque você já tentou muitas coisas e no final das contas essas coisas não deram certo, elas não funcionaram. E isso acontece por causa dessas 3 coisinhas que eu vou contar para vocês agora. A primeira coisa que faz com que a lei da atração funcione de uma forma negativa para você, e é claro, o que está acontecendo na sua vida é o que você está atraindo, então se as coisas estão ruins, não significa que a lei da atração não está funcionando, significa que ela está funcionando de uma forma que não é a que você quer, né? É uma forma negativa, mas aquilo que você está vibrando é o que está atraindo essas situações para você. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que você está sempre atraindo as coisas. Ou seja, não é bem que você está atraindo, não é assim como se você fosse um imã, mas se você está, por exemplo, atravessando a rua, você tem várias possibilidades. Você tem a possibilidade de conseguir atravessar a rua normalmente, você tem a possibilidade de, sei lá, ter que esperar um pouquinho porque tá vindo um carro, você pode ter um semáforo, você pode ter alguém que furou o semáforo, você estava atravessando ele na faixa tudo certinho, mas alguém furou o semáforo. Então existem várias possibilidades. E aquela possibilidade que vai alcançar você é a possibilidade que está dentro da faixa vibratória que você está. Então, se você estava atrasado e você queria atravessar a rua rapidinho, mas você está muito desesperado para chegar do outro lado logo, você está naquela pressão, o que você faz? Você, ao invés de atrair, nossa, os sinais vão ficar todos verdes e eu vou conseguir atravessar rapidinho aqui, você atrai o oposto. O sinal fecha naquela hora, o fluxo de carro aumenta e você fica ainda mais atrasado. Por que isso acontece? Por causa da energia que você está emanando. Eu estou emanando desespero, eu estou emanando atraso. Não vai dar tempo, eu não vou conseguir, né? Nossa, e se aumentar o fluxo de carros, quando você começa a vibrar isso, você está automaticamente atraindo uma faixa vibratória que esteja naquela linha do que você estava sentindo e pensando. Então, quanto mais desespero nós temos, por exemplo, eu estou desesperada para pagar aquela conta. O que vai acontecer? Eu estou na faixa vibratória de estar desesperada para pagar contas. Então, o que vai acontecer? A energia propícia é arrumar mais contas para pagar. Você fica mais desesperado ainda para pagar, porque você está atraindo exatamente aquilo que você está vibrando. Então, se eu estou desesperada, eu vou atrair mais motivos para que eu fique ainda mais desesperado. E aí a gente entra depois na segunda coisa que faz com que a gente crie realidades ruins e não crie as realidades boas, que é aquilo que a gente acredita. No que será que você está acreditando? Como será que foi a sua vida até aqui? Como as coisas se desenrolaram para que você acreditasse que as coisas boas que você quer, que querer todo mundo quer, né? Mas as coisas boas que você quer realmente se materializem, realmente aconteçam para você. Como você vai chegar nessa faixa vibratória? Vamos supor que você é um assalariado, aí você ganha um salário mínimo e pouquinho, você ganha lá R$1.500 por mês. E o sonho da sua vida é ter um carro que custa R$100 mil. E você ganha 1.500, você paga, sei lá, 500 de aluguel, você gasta mais uns 300 para comer e mais as outras despesas, aí talvez você tenha filho, talvez você tenha outras despesas aí da sua vida e no final das contas não sobra absolutamente nada no final do mês desses R$1.500 que você ganha. E aí você quer esse carro que custa 100 mil. Como você vai fazer para chegar nesse carro de 100 mil? Como você vai olhar para esse carro, desejar esse carro e dizer, eu quero esse carro, é o meu sonho, eu vou ter esse carro, eu acredito, eu confio que eu vou ter esse carro. Se a realidade que você está vivendo é de que eu ganho R$1.500, não me sobra nada no final do mês,
e você quer o carro de 100 mil. Como vai ficar a tua mente em relação a esse desejo? É por isso que não adianta somente você querer e você talvez ficar somente mentalizando, nossa, eu quero esse carro, eu preciso desse carro, eu quero esse carro, eu quero esse carro. Não adianta só você ficar nessa mentalização, porque você não acredita que aquele carro pode chegar até você, ou seja, você não entra na faixa vibratória de quem vai um dia ter um carro de 100 mil reais. Porque querer é uma coisa, eu posso olhar uma joia numa vitrine que custa 100 mil reais e eu querer muito aquela joia. Só que quando eu penso na minha realidade, quando eu penso no meu emprego, quando eu penso em quanto dinheiro eu tenho no banco, o que vem no meu inconsciente, no meu subconsciente? Vem a informação de que eu não posso ter aquela joia que eu estou vendo na vitrine. Então, na verdade, quando eu estou olhando a joia, com o desejo de ter a joia, eu estou olhando com o desejo de ter, mas com o sentimento, com o pensamento, com a crença de que aquilo não é possível. Nossa, eu teria que ganhar na loteria, né? Tinha até um cliente que ele falava muito isso, né? Ele falava, nossa, quando eu ganhar na loteria, eu vou morar na praia. Ou seja, eu já falava muito isso para ele. Se você acredita que só se você ganhar na loteria você vai morar na praia, você nunca vai morar na praia. Porque a possibilidade de você ganhar na loteria é muito pequena. Então você já colocou isso como um empecilho. Se eu não ganhar na loteria, eu nunca vou morar na praia. Ou seja, aquele desejo, aquela coisa que você queria tanto, que você fica assim, não, mas eu mentalizo, mas eu sou positiva, eu acredito. Você está automaticamente dizendo para si mesmo que aquilo não é possível. Você está colocando condições ali que tornam esse sonho, que tornam esse desejo muito difícil. Então, não é somente aquilo que você está vivenciando que atrapalha nisso. São as crenças limitantes, o inconsciente coletivo, que são as ideias que a maioria das pessoas tem. O que é o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo é como se fosse uma memória geral de todo mundo. Ele é composto pela maioria dos pensamentos e sentimentos que a maioria das pessoas tem. Então, independente de você ter contato com todas essas pessoas, com 7 bilhões de pessoas que tem no mundo, independente disso, você está dentro desse inconsciente coletivo, que é a vibração que a maioria emana. Então, tem coisas que você pode sentir, que você pode pensar, que você pode acreditar, somente porque a maioria acredita por causa da faixa vibratória que estão esses pensamentos, e não necessariamente porque você mesmo acredita nisso. E dá pra gente driblar esse inconsciente coletivo também. Só que a maioria das pessoas não sabe nem que ele existe, que dirá como driblá-lo. Então, se você quer muito uma coisa, mas você não acredita que aquilo é possível, porque você talvez tenha sido ensinado, né? Talvez os seus pais tenham te dito que é muito caro, é muito difícil, é muito complicado ter um carro de 100 mil reais. Então, você já acredita nisso, você tem a certeza absoluta que é assim. Aí você olha ao seu redor, você vai lá no seu emprego e as pessoas não estão felizes da vida, pensando nas conquistas que elas vão ter, elas estão falando mal de todo mundo, reclamando de tudo, falando que tá pouco o salário, falando que não conseguiram pagar a prestação do carro aquele mês, que a conta de luz veio muito alta, e aí quando a pessoa fala isso para você, você fala, nossa, é mesmo, eu também tô com dificuldade. Ou seja, o que as pessoas, a energia que as pessoas estão trocando, ela é em geral negativa. Ninguém chega num lugar e fala assim, nossa, olha que carro lindo que o chefe comprou, eu quero ter um carro desse também um dia. A pessoa fala, esse chefe, ele explora a gente, é por isso que ele compra carrão e a gente tá aqui, a gente não tem um fusquinha, né? Então, o pensamento, a emanação, aquilo que você fala, aquilo que você sente, aquilo que você emana e aquilo que você recebe das outras pessoas, acaba formando a sua crença, acaba criando esse ambiente propício ou não para você atrair ou não aquilo que você deseja.
E aí a lei da atração, como ela está funcionando automaticamente, não tem como você escapar dela, ela vai de acordo com a sua vibração, não de acordo com o seu desejo. Então, eu posso desejar me casar com uma pessoa que seja milionária, só que eu não conheço milionários, eu não tenho contato quase com milionários, então como eu vou me casar com um milionário? Então eu quero, mas o meu inconsciente já sabe, ele tem certeza absoluta que isso não é possível. Então, obviamente, isso vai ficar muito mais difícil de acontecer. E isso serve para qualquer outra coisa. Então, talvez os seus pais tenham te dito que se você não fizesse faculdade, você não seria ninguém na vida. E talvez você não tenha conseguido fazer a faculdade. E aí você não acredita que você pode ser alguém na vida. E é claro, é óbvio que você quer, você deseja, você pensa nisso o tempo todo, que você queria ser uma pessoa mais bem-sucedida, que você queria ter a sua empresa, que você queria ter tudo do bom e do melhor. Só que no seu inconsciente, o que tá, a energia que está emanando, né, a faixa vibratória que você está, é a faixa vibratória de quem não vai conseguir nada disso. Então esse é o segundo ponto. Se você deseja alguma coisa, não significa que você vai ter. Porque querer, tem muita gente que usa esse ditado, né? Querer é poder. Não. Querer é uma das coisas que você precisa fazer para que você realmente possa. E querer é o primeiro passo. E depois você tem que ir fazendo as modificações no seu subconsciente, nas suas atitudes, na forma como você vê a vida, para que você possa realmente criar uma realidade positiva. Então, se você quer, mas você acredita do fundo da sua alma que você não pode, ou você não consegue sentir aquilo, você não consegue realmente ter a percepção de que qualquer coisa que você deseja é possível, então provavelmente você não vai conseguir. E aí você tá nessa faixa vibratória de eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de chegar atrasado, eu tenho medo de não pagar as contas. É essa a energia que você vai conseguir chegar. Apenas por isso que você não vai conseguir fazer com que a cocriação, né, com que essa lei da atração funcione de uma forma positiva e ao mesmo tempo você vai conseguir fazer com que tudo de, às vezes, muito ruim aconteça, porque no ruim você acredita. É o que a maioria das pessoas está vivendo. Quantos milionários você conhece? Se você disser que conhece um pessoalmente, para muitas pessoas é muito. Se conhecer 2, 3, então é demais. Então, como que você vai acreditar que você pode ser rico e milionário se você não convive com pessoas que estão nessa faixa vibratória e as pessoas com quem você convive ficam o tempo inteiro afirmando e você afirma de volta que isso não dá, que isso não é possível. Fica realmente muito difícil. E a terceira coisa, não menos importante, é que você precisa realmente saber o que você realmente quer. E para você saber o que você realmente quer, como você faz? Você pode até pensar que você sabe. Quando eu pergunto isso para clientes, para as pessoas me dizem que sabem o que elas querem. Não, o que você quer? Ah, eu quero ter um relacionamento dos sonhos, eu quero encontrar meu príncipe encantado, eu quero ter um emprego e eu quero ganhar muito bem, eu quero ser muito bem sucedido. Só que essas são coisas que são tão aleatórias, que são tão inespecíficas, que elas podem se encaixar para a vida de qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que você perguntar, vou dizer aí, 99% das pessoas, se você disser, você gostaria de ter um relacionamento amoroso, sadio, saudável, com uma pessoa super legal, com uma pessoa bacana, com uma pessoa que te amasse, que você amasse de volta? As pessoas vão dizer que sim. Se você perguntar para uma pessoa, você gostaria de ter uma empresa sua, ser bem-sucedido, ser rico? As pessoas vão dizer que sim. Você gostaria de ter uma formação, de ser uma pessoa ultra inteligente que as pessoas admiram? Sim, a maioria das pessoas vai dizer que sim. Só que o que isso diz sobre você? Você sabe quem você é? Você sabe o que você realmente quer? Você sabe os seus anseios? Você já se perguntou isso alguma vez na vida? Quem eu sou?
Quem é a Vivian? O que a Vivian realmente quer da vida? Será que é só ter dinheiro? Será que é só ter um relacionamento? Será que é só ter uma casa legal para morar, um carro legal, ser admirado pelas pessoas? Não, todas as pessoas querem coisas absolutamente diferentes. Por exemplo, uma pessoa mais tímida, ela não vai querer ser alguém que fica toda hora aparecendo na mídia. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa, ela pode falar, eu quero ser bem-sucedido. Mas ela quer ser bem-sucedida de uma forma que ela fique ali mais escondidinha, que ela não tenha que aparecer muito, porque ela é uma pessoa reservada, ela não gosta de ficar tanto aí aparecendo em público com as pessoas observando ela. Você vê como eu posso querer uma coisa e a outra pessoa pode querer a mesma coisa, só que elas terem formatos completamente diferentes. E isso é uma das coisas que você precisa urgentemente descobrir para você criar a realidade que você deseja. Qual é o seu formato? O que você realmente quer? Quem você realmente quer ser? Você quer ser um médico, por exemplo? Você quer ser um médico, mas você quer ser um médico e ser um médico que faz cirurgias incríveis e que fica famoso, que aparece na mídia, ou você simplesmente quer ser médico porque você tem amor pelas pessoas, você tem muita vontade de cuidar de gente, né? de descobrir formas de ajudar as pessoas a se livrarem dos males que elas estão passando. Então são objetivos da mesma pessoa, as duas querem ser médicas, mas cada uma quer um objetivo totalmente diferente. E essa é uma das coisas que falta para as pessoas. Elas não têm um propósito, elas não têm uma missão, elas simplesmente querem coisas aleatórias que parece que todo mundo quer, e aí fica muito difícil disputar uma vaga com todas as 7 bilhões de pessoas do mundo. Porque todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ser bem-sucedido, todo mundo quer ter um amor. Mas os detalhes e as nuances, para que você realmente sinta, é sentir. Porque às vezes você pode achar uma pessoa bonita, mas quando você vai conhecer essa pessoa pessoalmente, quando você começa a conversar ou conviver com aquela pessoa, a beleza dela não é o suficiente para conquistar o seu coração. Por quê? Porque não é somente o visual que vai fazer parte daquele relacionamento. Então você vai ter que ter outras coisas que também te conectam àquela situação. Então, se você realmente deseja criar uma realidade, você precisa entrar em conexão consigo mesmo. Você precisa entender quem você é, o que você quer, aonde você quer chegar. Que tipo de coisa você gostaria muito de fazer que te deixaria muito feliz? Tá, eu quero ter um carro legal, mas eu quero ter um carro legal porque eu quero passar bons momentos com a minha família, eu quero colocar a minha família dentro de um carro que seja seguro e eu possa viajar com a minha família e ter bons momentos. Se acontecer alguma coisa, aquele carro é seguro, ele vai me proteger, por exemplo. Então não é simplesmente você ter as coisas e não é simplesmente desejar. Você precisa também sentir. E se você sentir realmente paixão por aquilo que você quer, você cria uma força sobre-humana para você conseguir conquistar aquilo. E aí você consegue, inclusive, romper essas barreiras que são colocadas aí como, por exemplo, você ter aprendido que as coisas são difíceis. Você vê que a maioria das pessoas ao seu redor estão passando necessidade e que você só pode chegar naquele mesmo destino, porque é como a maioria das pessoas ao seu redor está. Então você consegue ir quebrando essas coisas através de uma mudança de comportamento, através de autoconhecimento, primeiro, né? O autoconhecimento, você saber quais são realmente os seus propósitos, o que você realmente quer fazer com aquilo que você quer conquistar.
e aí você ir quebrando também esses padrões. Se a maioria das pessoas ao seu redor está sempre reclamando da vida, não entra nessa. Não entre nessa de reclamar também. Ah, mas eu também tô com a minha conta atrasada. Meu colega veio e falou que ele estava com a conta atrasada. E aí eu tive que falar que, pô, a vida é difícil mesmo. Eu também tô com a conta atrasada. Só que se você entrar nessa, você vai ficar trocando essa linha vibracional com essas pessoas. Então, quando uma pessoa chega, hoje em dia, para mim, e começa a reclamar da vida, eu busco mudar o assunto que está sendo falado ali. Então, se alguém chega e fala, nossa, a crise está feia, nossa, minha conta de energia veio tão cara esse mês, né? Eu já falo assim, pois é, né? A conta nessa época aumenta um pouco mesmo, né? Porque tá frio, às vezes a pessoa, né, toma um banho mais quente, toma mais banho quente, né? Liga um aquecedor ali em casa. Então, às vezes a conta aumenta um pouco, né? Mas daqui a pouco passa o inverno e volta ao normal. Olha a diferença de eu chegar e falar assim, nossa, realmente a minha conta também veio muito alta, as coisas estão difíceis, porque... E começar a reclamar de um monte de coisas. Eu mudei a minha faixa vibracional. E essa pessoa está aqui, em outra faixa, abaixo, que é a faixa da reclamação, de, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Se ela quiser ficar ali, ela fica. Só que eu não fui lá. Ela veio, falou, e eu, tá, ok, acontece, são coisas da vida que acontecem com todo mundo, e eu mudo a minha faixa vibracional. Se essa pessoa quiser entrar na faixa vibracional que eu tô, ela vem junto comigo. Então, olha como é legal isso, porque além de você mudar a sua realidade, você ajuda as pessoas ao seu redor também a mudar a realidade delas. E você não precisa também ser aquela pessoa que chega, pô, você só reclama, você é negativo e não seja assim. Não, você não precisa fazer isso. Você pode ir mudando o seu comportamento e nisso você vai ou levar as pessoas junto ou aquela pessoa, ela simplesmente não vai mais conversar com você. Ela vai sair da tua faixa vibracional. E aí vai acontecer aquilo que eu estava falando, né, sobre a pessoa que quer atravessar a rua porque ela está muito atrasada. Tá, eu já me atrasei, paciência, né? E vou tranquilo pro meu trabalho, já estou atrasado mesmo, né? E vou chegar lá e espero que dê tudo certo. Talvez essa pessoa estava tão preocupada porque o chefe ia chegar e ia ver que ela não estava lá. E aí, se a pessoa ficar tranquila e falar, tá, acontece, atrasei, né? Chego lá e explico que me atrasei, perdi o ônibus, aconteceu alguma coisa, eu não consegui chegar no horário, eu compenso amanhã, vou dar um jeito nessa situação. Aí você chega lá no trabalho, como você não estava preocupado que o chefe já ia estar lá e implicar com você, às vezes você chega e o chefe nem tinha chegado também, ele se atrasou mais do que você. Né? Então a gente mudando essa faixa vibracional, a gente começa a conseguir realmente criar a realidade que a gente deseja. E como eu tinha falado antes, né, existem também algumas coisas que impedem, alguns impeditivos, que fazem com que a gente não consiga também ter essa clareza de pensamento, né, e controlar esses sentimentos, a gente ir se conhecendo e se percebendo, que são as interferências energéticas espirituais. E nesse caso, é importante que você faça uma limpeza energética espiritual, porque às vezes você também pode estar sob essas influências, você não está conseguindo se conhecer, porque você está com um monte de energias aí que foram entrando no seu campo no decorrer da sua vida, e com isso você foi se perdendo de quem você realmente é. A gente encontra muito nos trabalhos do reset quântico pessoas que estão sob interferência de parasitas. Eu vou dizer aí que deve ser uns 90% das pessoas que fazem os trabalhos estão influenciados por parasitas. E os parasitas, eles são consciências, são espíritos obsessores que interferem no campo da pessoa e fazem com que a pessoa não seja muito bem ela mesma, porque é como se fosse uma outra pessoa que está encaixada ali no seu campo e ela está vivendo como se ela fosse você. Então tem momentos que você pensa de um jeito, momentos que pensa de outro, e às vezes esse outro jeito que você está pensando
não é exatamente você, é uma interferência de um espírito obsessor e pode ser também interferência de vidas passadas, de outras questões aí energéticas espirituais que a gente consegue limpar através de um trabalho energético espiritual como o reset quântico. Então, pode ser também que algumas dessas interferências estejam no seu campo e isso também impeça que você consiga ter esse autoconhecimento, ter esse autocontrole e consiga ter uma tranquilidade, né? Ter uma paz de espírito para quando você se vê dentro dessas situações, você conseguir realmente aí desviar delas. Mas você precisa fazer uma limpeza para tirar essas interferências. Ah, Vivian, mas não dá para eu ir mudando e fazendo essas dicas aqui que você deu, né? Eu ir mudando esses comportamentos e isso vai fazer com que esses espíritos obsessores vão se acalmando, né? E eu vou conseguir me descobrir e vou conseguir controlar isso e criar a realidade que eu quero? Sim, é possível. Só que isso pode levar muito, muito tempo. E aí você fica durante meses, anos, décadas, vivendo uma vida que não é a sua e você não consegue muitas vezes controlar, justamente porque você está há tanto tempo com essas interferências que elas já são quase como se fizessem parte de você. Como se elas fossem quem você realmente é. Então, às vezes, essa pessoa ranzinza, reclamona, essa pessoa que não consegue pensar positivo, que não consegue visualizar uma realidade mais positiva, né, que não consegue pensar que ela é capaz, que ela pode, que ela consegue, que está travada sem conseguir fazer as coisas que gostaria de estar fazendo para melhorar a própria vida, pode ser que sejam essas interferências, pode ser que não seja especificamente a sua personalidade, a pessoa que você realmente é e quer ser. Então você pode eliminar isso, e você eliminando isso, você vai aí, ó, economizar muito tempo na tua experiência, né? Eu demorei aí 34 anos para descobrir aquilo que eu realmente queria fazer da minha vida, e eu tinha diversas dessas interferências, né? E quando eu comecei a trabalhar com as terapias e desenvolver a minha técnica, eu descobri uma forma de remover isso muito rapidamente, e aí foi ali por volta de 2018, e naquela época, quando eu consegui começar a remover isso, as portas foram se abrindo de uma tal forma, eu fui tendo um autocontrole, fui tendo uma percepção de mim mesma, eu fui percebendo tudo aquilo que eu realmente queria fazer nesse mundo e eu fui conseguindo executar tudo isso. E aí, como eu mudei de faixa vibracional, né, como eu já não estava mais naquela energia de prisão, aquela energia negativa, que tinha muito a ver com os obsessores que estavam presos no meu campo também, tá? Não era só isso, mas tinham várias coisas que estavam presas no meu campo, ficou muito mais fácil. Imagina se é só você, né? É a mesma coisa que você está numa sala e ter um monte de gente dando 1 milhão de opiniões sobre uma coisa que você tem que fazer e você não consegue pensar mais, porque tem um monte de gente gritando, um monte de interferências, um monte de coisa falando na sua cabeça e você não consegue nem ouvir elas direito, não consegue ouvir a sua voz interior, você não consegue nem tomar uma decisão direita e acaba ficando tudo bagunçado. Agora, quando você dá um grito e fala, fica todo mundo quieto, sai todo mundo da sala que eu quero sentar e pensar sozinho. É mais ou menos isso que o reset quântico faz. Ele tira todas essas interferências e deixa você sozinho consigo mesmo. E aí você consegue raciocinar, né? Você consegue ter paz de espírito para você conseguir escolher as coisas da melhor forma e perceber quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer fazer, o que você não quer fazer, o que você pode fazer com o que você já tem, né? O que você pode transformar daquilo que você já tem, e aí você vai conseguindo fazer realmente a sua vida fluir, e você consegue realmente criar a realidade que você quer, porque a realidade que você quer, ela é totalmente possível, seja ela qual for, só que não é aquilo que você quer que você cria, é aquilo que você vibra que você cria, é aquilo que você sente, é aquilo que você acredita, é aquilo pelo qual você acorda todos os dias e tem motivação para agir, né? Que você tem um motivo para tomar aquela ação. É por isso que algumas pessoas que passaram muitas dificuldades, que às vezes tiveram vidas terríveis, essas pessoas elas levantam
e elas conseguem dar uma virada na vida delas e elas conseguem realmente sair do zero, né? Ou do menos 100, menos 1000 para a vida que elas queriam, porque elas estão motivadas, né? Elas sabem o que é ficar numa situação ruim e elas percebem que pela força delas, se elas se esforçarem, elas conseguem chegar aonde elas querem. E aí, esse motivo para ação, e às vezes o motivo pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser dar uma vida melhor para sua família, ou pode ser simplesmente porque você já passou por muita coisa e você sabe que você merece. Então, você vai lutar por si mesmo. Só que sem as interferências, fica muito mais fácil você fazer essas 3 coisinhas que eu expliquei aqui, e aí realmente você consegue criar a realidade que você deseja. E essa é uma palavra de alguém que fez tudo isso, tá? Eu executei tudo isso na minha própria vida, passando tanto pelas mudanças no meu comportamento, quanto pela limpeza espiritual, que eu primeiro testei em mim, claro, com o reset quântico, e a minha vida passou a mudar diariamente, e em muito pouco tempo eu consegui estar vivendo a vida que eu desejava. E você, obviamente, também pode. Seguindo as dicas, ou se você preferir ainda um atalho ainda mais rápido, segue as dicas e além disso faz aí um reset quântico, faz uma limpeza espiritual com a gente, que com certeza você vai ter esse processo muito acelerado e você vai conseguir criar a realidade que você mais deseja. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. Se ajudou, não esqueça de deixar o like aqui embaixo. Também conta a sua história para mim aqui embaixo, que eu vou adorar saber. Compartilhe com outras pessoas. E se quiser falar com a gente, os nossos contatos estão todos aqui na descrição do vídeo. É só chamar a gente no WhatsApp que a gente dá mais detalhes sobre o nosso trabalho. Tá certo? Então é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!